E aí, pessoal, tudo bem? Vou falar sobre esse podcast aqui. Primeiramente, eu quero pedir desculpa pela minha toxicidade de ontem. Eu estava muito passional e é importante que vocês conheçam esse meu lado para vocês não ficarem achando aí que eu sou um poço de virtude, de calma, de serenidade, porque não. Ah, e falando sobre a pele das fake news, eu mencionei que eu tinha assistido esse podcast e que eu tinha achado uma merda. Foi isso que eu falei e todo putaço. E primeiro vim me desculpar pela malcriação e depois fazer uma autocrítica aqui. Quando você quer criticar alguma coisa, lembre-se que crítica é quando você aponta coisas que podem ser melhoradas. Então, se você não imagina que você consiga fazer melhor, ou se você, por exemplo, eu não consigo jogar melhor do que um jogador profissional, mas eu consigo identificar o comportamento de um jogador profissional de futebol, por exemplo, e falar, ele poderia melhorar nesse ponto. O que indica que eu não consigo fazer melhor do que o cara no campo, mas eu consigo, sei lá, dizer que ele poderia fazer de um jeito diferente, com o set de habilidades que ele tem, o conjunto de habilidades que ele tem e ter resultados melhores do que ele está tendo. E a crítica ela tem que ser construtiva, por quê? Porque você tem que dar a oportunidade de quem te escuta, e eu não estou falando que os dois vão me escutar e que eles vão seguir o que eu estou dizendo que não é isso. Mas a pessoa que te escuta, ou seja, você que está me escutando falar sobre o podcast que foi feito com o Bacaidin, você tem que sair da interação comigo tendo contato com alguma outra possibilidade de fazer a mesma coisa que eles fizeram de uma maneira melhor, que o resultado seria melhor. Então, se você não tem condição de melhorar a coisa ou de pensar numa versão melhorada daquilo que você está criticando, você não deveria abrir sua boca, porque aí você vai estar sendo simplesmente tóxico. E a internet está cheia disso, né? De crítico de cinema que fala esse filme foi uma merda. E aí acabou a crítica do cara. E engenheiro de obra pronta sempre vai conseguir encontrar defeito em tudo. É igual o Kim Kataguiri fazendo oposição à PL. Cara, fazer oposição a essa PL é o trabalho mais fácil do mundo. Tudo bem que alguém tem que ir lá e fazer e foi ele, que bom. E ele está fazendo um bom trabalho, que bom. Mas não é virtude você atacar a coisa ruim que é óbvia. Você deveria, por exemplo, apresentar alternativas a isso. Então, se o PL é ruim, você tem que dizer, o PL ele tem que ser assim. E essa é a diferença de ter uma oposição e o partido do contra. Lembre-se, do contra é fácil, oposição é difícil ser. Porque se os empresários falam a partir de hoje os funcionários vão comer só arroz e feijão, a oposição tem que falar, não, arroz e feijão só não dá, tem que ter arroz, feijão, salada, proteína. Se tiver recurso, tem que ter sobremesa. Esse é um plano de oposição. Esse é um plano B melhor do que o plano A. Ser do contra é assim, não, feijão, arroz não vai comer, eu sou contra. Isso é fácil ser contra e às vezes não tem propósito nenhum. E é um desserviço ser contra. Então, o que o Kim Kataguiri está fazendo hoje? Ele está pegando um cartaz e colocando e chamando um monte de gente para ir com ele, e os caras estão cantando na avenida: arroz, feijão, quem come é ladrão. Por quê? Porque eles estão saindo do contra. Eles não estão dizendo precisamos de regulação, só que a regulação precisa ser melhor do que o nada que a gente tem e tem que ser melhor do que essa merda que esse PL. Porque um PL que fica 3 anos tramitando e no último dia recebe 40 e poucas emendas e tem urgência para ser votado às 6 horas da tarde, isso daí está fazendo a população de palhaço. Então, a gente precisa de mais tempo agora que encher. E toda lei é assim, cara. No último dia, os caras metem um monte de penduricalho, vota de acordo com o lobby que foi feito, e aí você prejudica o povo e favorece as elites. Essa dinâmica ela tem que ser conhecida pela população para que a população barre esse tipo de coisa e puna os seus representantes, porque afinal de contas os deputados estão lá porque elas colocaram. E tem que ir no deputado que votou, tem que ver o voto dele e tem que falar, cara, eu vou te dar uns tapas na orelha se você não melhorar. E desse jeito a gente melhora o país. A minha saída utópica para a nossa solução. Eu não estou dizendo que a gente vai conseguir fazer isso. Mas eu estou aqui para falar do Bacagaidin e não da PL. Eu me senti mal porque eu falei assim, foi uma merda. E o que isso diz para você? Absolutamente nada. Porque como que eu ofereci alternativas a isso? E por que eu fui tão emotivo e tão passional assim? Porque
Me incomodou. E por que me incomodou? Eu não sabia. Ontem eu não sabia por que essa conversa de 2 horas sem conteúdo nenhum tinha me incomodado tanto. E aí eu descobri, olha que interessante, essa conversa aqui é uma reprodução de centenas de conversas que eu já tive ao longo da vida e que me incomodaram muito. Porque hoje vocês têm YouTube e vocês têm milhares de pessoas no Japão dizendo como que a vida é no Japão. Mas 13 anos atrás vocês tinham isso? Lembre aí o que você estava fazendo em 2010. Em 2010 você tinha essa quantidade de youtubers dizendo todos os dias como que é a vida no Japão e os perrengues que eles passam, as coisas boas que eles têm. Você seguia pessoas no Instagram, você era inscrito num monte de canal de youtuber que vive no Japão. Você tinha acesso à informação que você tem hoje em 2010? Não, você não tinha. E olha que interessante, em 2010 eu me sentia tremendamente solitário, porque a minha vida era uma infinita reprodução de conversas como essa aqui. Deixa eu explicar melhor. Quem assistiu o meu papo com a Vanessa entendeu o que eu quis dizer com eu era sempre um caminho para uma coisa melhor, e eu sempre valia para as pessoas um valor simbólico que não era eu. As pessoas gostavam de mim por uma coisa que não era eu, e não importava quem eu fosse, porque estava tudo bem. Eu era o filho do Dr. Taro, eu era o cara que estava vindo do Japão, era o cara da empreiteira não sei o quê. E era sempre um NPC, um caminho para uma quest, para a solução de uma quest, e eu me sentia muito invisível. E a reprodução de conversas semelhantes a essas me faziam sentir tremendamente solitário. Por quê? Porque as pessoas conversavam comigo exatamente do jeito que elas estão conversando com o Baka Gaijin. Baka não é estúpido, tá? Baka é camponês. É um cara simplesão. É aquele cara chucro, que não tem muita cultura, que não tem muita coisa interessante para te contar, porque basicamente o que ele está fazendo é plantando arroz, colhendo arroz, e esse é o insulto. Então Baka, ele é tão ofensivo quanto, sei lá, cara de mamão, bobo. E Gaijin não é um termo pejorativo. Gaijin é pessoa de fora, qualquer pessoa de fora, estrangeiro. E aí o que que tem? Você chega e quem é você? Essa entrevista ela me lembrou muito o dia que o Danilo Gentili fez entrevista com o Jiraiya. E meu Deus, como eu tive expectativa quando eu fiquei sabendo que o Jiraiya, o ator do seriado Jiraiya, que fez sucesso no final da década de 80, começo dos anos 90 eu acho, e como eu fiquei feliz que esse ator ia ser entrevistado. Por quê? Porque Jaspion, Changeman, Jiraiya, cara, ninguém conhece essa porra no Japão. Por quê? Porque foi um negócio tosco que os caras fizeram, exportaram, e lá não vingou, o negócio não é famoso. Então o próprio ator, tem gente que reconhece, mas muito de longe não associa com o Jiraiya. Então eu nunca vi nada no Japão que fizesse referência a esse seriado, a essa época. Então eu tinha uma curiosidade enorme. O Manabu, aliás, o irmão mais novo dele no seriado, ele é muito mais famoso do que o ator do próprio Jiraiya, porque ele participou em outras produções que o tornaram muito mais famoso. Então quando ele foi no Danilo Gentili, eu queria saber quem que o cara era. Eu queria saber quem que o cara era, porque eu falei, meu Deus, é uma oportunidade que eu tenho de saber quem era o ator por trás do personagem que era meu ídolo de infância, quando eu era uma criancinha, assim. E a entrevista foi parecia o Sérgio Malandro tentando ser engraçado com o outro que era de fora e fazer piada com o fato dele estar completamente desconfortável no ambiente, e me lembra muito o Didi fazendo, o Renato Aragão fazendo os desabafos dele de aeroporto, né? Pô, o cara chega pra mim e fala, ô, meu filho gosta de você, vira uma cambalhota aí, o cara cansado viajando no aeroporto. Você pode ter a opinião que você quiser sobre o Renato Aragão, eu estou falando sobre esse pedaço, né? Então imagina o Gentili chegando e fala, como que você soltava os shuriken, como que você dava o golpe, como que você transformava a sua espada em espada laser. E eu olhava para aquilo e eu queria chorar ou bater no Danilo. Eu falava, cara, que desperdício. Eu quero saber quem que o cara é. Me coloca para falar sobre a vida dele. Me coloca para dizer o que que era difícil na época das gravações, o que que era gostoso na época das gravações. Me fala das suas lembranças, me fala das suas dores. Como que é a vida de celebridade no Japão. Tem tanta coisa interessante que eu quero que seja perguntado para esse cara, para saber quem ele é. Quem ele é. E nenhuma dessas perguntas foi feitas. E aí, como que você fazia pra pular do cavalo? E a hora que você via o prédio lá? Sérgio Malandro fazia uma pergunta.
E por que que essa entrevista do ator do Jiraiya me doeu exatamente como essa entrevista que me doeu? Porque ninguém queria saber quem era o ator e ninguém quer saber quem que é o Baka, porque fica uma competição. Peraí. As pessoas são fascinadas com o Japão. Meu Deus, o dia que eu conseguir ler esses kanji, eu vou sair soltando um monte de Hadouken. Eu vou sair soltando um monte de poder especial, eu vou virar o Goku e eu vou explodir o planeta. Por quê? Porque tem uma sabedoria nessas letras e nessa arquitetura e nesse som de flauta né, e essa violinha que vocês ficam tocando. E a pessoa ela tem uma curiosidade enorme de saber o que é isso e ela quer mostrar um pouco o que ela sabe porque ela já pesquisou em outro lugar. Então quando eu voltei do Japão, era assim, você morou 10 anos no Japão, cara, que da hora, como que é lá? Ah, lá é um país muito difícil de explicar numa conversa aqui, quando eu acabei de te conhecer. Meu nome é Fausto, eu cresci em São Bernardo do Campo. Não, mas no Japão, os caras vão naqueles eventos de cosplay lá e tem aqueles negócios que os caras usam assim, não tem? Sim, se você sabe, que bom, né? Assim, a entrevista com o Baka Gaijin foi muito isso. Eu me vi muito na pele dele, do tipo, tem umas máquinas de calcinha que você coloca a moeda lá e sai a calcinha, né? Eu tô ligado que tem essa parada aí no Japão, é muito legal, cara. E você fala, pera, você precisa saber quem o japonês é, o que o Japão é e quem eu sou. Você veio aqui pra me entrevistar, certo? Quer dizer, eu vim aqui pra você saber quem eu sou, certo? E aí, imediatamente vem um negócio assim, não, porque tem aqueles eventos lá e na televisão os caras fazem aquelas coisas assim, que é aquele humor pastelão, que o cara fica só com uma toalha e a menina fica fazendo isso daqui. É isso daí que é o Japão, não é? Ó como eu sei, ó como eu tô ligado como que é a parada lá, você tá ligado? E eu fiquei olhando para e eu fico olhando para isso e eu falo, tá, quando que vão começar a falar sobre a vida do cara? Porque quando vai o Pirula, quando vai a Sakane, quando vai alguém, essa pessoa ela fala sobre o trabalho dela, e o trabalho dela diz muito quem ela é. E através do trabalho dela da história da vida dela, você descobre o que a pessoa pensa, como que a pessoa interage com o mundo, como que é o universo a partir da perspectiva que ela tem. E o que foi essa entrevista aqui? Foi uma grande validação de viés você morou no Japão, eu também tô ligado como que é o Japão, porque no Japão os caras fazem assim, não é? Os caras quando se juntam pra comer tem aquela parada de fazer assim, não tem? Cara, você está querendo me ensinar sobre o Japão e você está querendo me mostrar o quanto você ama esse país e o quanto você está ligado de como a coisa funciona lá. E eu sou somente alguém que está aqui que pode validar que você sabe mesmo e te entregar uma informação preciosa para você que tem valor simbólico para você, que é se sentir bem por conhecer o que é o Japão. E isso é uma visão muito pobre, então a gente é muito vira-lata, a gente se deslumbra muito fácil e a gente não percebe que no fim é tudo humano, é todo mundo humano. E se os japoneses eles se comunicam com kanjis, você só é fascinado porque muito dinheiro foi usado, muito dinheiro foi injetado para vender a cultura japonesa da mesma maneira que Hollywood fez para vender a cultura americana. Não é à toa que você gosta de Marvel e de mangá. Não é à toa que você gosta de DC e de anime. Por quê? Porque são duas formas de vender a cultura de um país para que você se identifique com eles de uma forma que você não se identifica com o norte-coreano, por exemplo. Da mesma maneira que você não se identifica talvez com o mexicano, por exemplo, porque eles não estão empacotando a cultura e vendendo para você de forma que você fale, meu Deus, isso é exatamente eu. Como que você olha para o Goku e fala, é exatamente eu? Isso é uma insanidade. E aí quando você empacota essa cultura e faz com que ela seja extremamente valiosa, parece que toda pessoa que vem dos Estados Unidos e toda pessoa que vem do Japão, ela é invisível da mesma forma, porque na verdade você está querendo extrair dela uma coisa que é do seu interesse e quem é a pessoa de fato tanto faz. E eu acho que o que me incomodou dessa entrevista é que ninguém queria saber quem era o Baka. Tanto é que não se fala do nome dele. E quando se fala assim, me conta aí um pouco da sua história, por que você foi parar no Japão? Ah, mas no Japão tem umas coisas que é assim, né? Umas paradinhas, o pessoal anda desse jeito assim na rua, não é? E aí eu falo, cara, desperdiçaram a chance de conhecer profundamente uma pessoa porque ele falou por 2 horas e isso é a história da minha vida. Até pouco tempo atrás, claro, porque... né? Mas eu tinha sérios problemas para criar laços com pessoas porque eu pegava nojo delas no começo da conversa.
Do tipo, me conta aí como é que era no Japão. Nossa, que legal, eu admiro tanta cultura de vocês, porque eu assisto esse programa aqui, ó. E também sigo esse anime, porque inclusive tem uma mensagem muito foda nesse mangá, cara, porque é assim. E, e eu falo, tá, essa conversa nunca foi sobre mim. Eu nunca fui o ponto de interesse da conversa. E eu sou perfeitamente substituível pelo Google, eh, inclusive pode assistir lá o anime, porque eu não assisti, eu não tô ligado, desculpa.